Olá pessoal, estamos dando início aqui ao nosso Estude Processo Penal, aqui com o professor Fauzi. É o primeiro estude penal do ano e a gente está começando muito bem aí com esse nosso grande amigo, esse professor fantástico, esse profissional maravilhoso que é o professor Fauzi, promotor de justiça aqui em São Paulo. E a gente já está aí há bastante tempo juntos, né, Fauzi? Estamos, Alice. A caminhada já é longa, né? E tem muita coisa boa pela frente ainda, né? Para todos nós. Né? Exatamente, muito bom. Essa é uma parceria já de longo tempo e sempre muito boa, sempre muito bom estar aqui com o Fauzi. E para falar de temas excelentes, temas sempre bastante atuais e com aquela pessoa que conhece exatamente desse tema, né? Então, alguns avisozinhos antes da gente começar. Primeiro aviso, a gente vai ficar aqui ao vivo mais ou menos em torno de 40, 50 minutos e aí a gente pede para você que conhece alguém que se interesse por processo penal, vai lá, compartilha, vai lá, avisa seus amigos, pessoal, olha só, o professor Fauzi está aí ao vivo para falar de 3 temas. Nós vamos falar do HC coletivo, que é um tema da semana passada. Nós vamos falar da questão dos irmãos Batista, tem muita gente perguntando, professor Fauzi, essa história dos irmãos Batistas. Nós vamos falar do caso Aécio, bastante rumoroso também, né? Então tem bastante tema bom. Então faz uma coisa que a gente sempre fala, desde que a gente começou essa história toda do ao vivo, a gente estava lá no Atualidade de Direito, e a Helenice, espero que a Helenice esteja nos acompanhando, porque a Helenice vai se lembrar que a gente falava da pedrinha no lago. Pedrinha no lago é você joga a pedrinha e ela vai, né, dando toda aquela extensão. Então é isso que a gente pede. Compartilhe aqui com seus amigos esse nosso ao vivo para que o máximo de pessoas possam usufruir desse conhecimento fantástico do professor Fauzi. Né? Muito bem. Muito bem, então esse é um avisozinho, primeiro aviso que a gente queria dar. Então temos tempo aí para a gente fazer esse nosso ao vivo com bastante tranquilidade, com bastante calma, para a gente trabalhar esses temas. Professor Fauzi, vamos começar com qual tema? Nós vamos começar com a questão do HC 143641, que trata da chamada prisão domiciliar para as pessoas do sexo feminino acusadas, né? E que foi objeto de uma decisão bastante significativa do Supremo Tribunal Federal na semana passada por vários aspectos. Então, nós temos, na verdade, nesse HC, e aí na tela vocês podem ver destacados os 2 grandes temas que essa decisão envolveu. Em primeiro lugar, a discussão da possibilidade ou não do habeas corpus de natureza coletiva. E, em segundo lugar, a abrangência da autorização da prisão domiciliar nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal. Então, voltando para nós aqui agora no estúdio, quais são as repercussões de cada uma dessas temáticas? Voltando para nós aqui, então, na câmera, o que nós temos o habeas corpus é ou não passível de ter no polo passivo uma coletividade de pessoas que venham a se beneficiar dessa decisão. A grande questão que se coloca aí é exatamente se podemos ou não, da mesma maneira que existe no mandado de segurança, alargar essa legitimação passiva. E o habeas corpus, se nós formos tomá-lo pela sua origem histórica, ele não comportaria esta característica multitudinária, para usar uma palavra bastante precisa, técnica, da literatura processual. A sua origem histórica está ligada à apresentação da pessoa submetida a um encarceramento perante o juiz natural. Então, nós estaríamos, em tese, inicialmente, falando apenas da legitimação singular no polo passivo. Quando o Supremo resolveu abordar essa questão, e é bastante significativo que tenha sido o ministro Lewandowski a lidar com esta temática, porque o ministro ele tem historicamente uma vocação acadêmica para lidar com direitos humanos. A sua tese de doutorado há 30 anos atrás, mais até do que isso,
já versava sobre a proteção dos direitos humanos na ordem interna e internacional. Aliás, isso também ajuda a explicar um pouquinho por que foi pelas mãos dele que se incentivou a criação das chamadas audiências de custódia. Interessante, está tudo interligado. Está tudo conectado, porque, na verdade, vem de uma predisposição pessoal desse ministro, o olhar para as questões de direitos humanos e para as questões de direitos humanos na ordem interna e internacional. Então, a gente precisa conhecer a pessoa que está proferindo a decisão no sentido de poder entender determinadas posturas que são tomadas. São, na verdade, reflexos de uma história de vida. Observado isso, o ministro, então, joga com dois grandes conceitos. Primeiro, que o habeas corpus, lidando com o direito à liberdade, não poderia ficar cerceado contemporaneamente a questões de natureza individual. Ele reconhece que existem situações nas quais um grupo de pessoas pode potencialmente estar sofrendo o chamado constrangimento ilegal na sua liberdade e, portanto, nada impediria que houvesse o conhecimento de um habeas corpus coletivo. Esse tema, inclusive, não era inédito no Supremo Tribunal Federal. Já a questão de uns 5 anos, o Supremo vem se debruçando sobre esta questão do alargamento da legitimação passiva no habeas corpus, que agora, legitimação passiva no sentido de quem se beneficia, né, da decisão que vai ser tomada no HC. E agora, a partir desse voto do ministro, nós temos uma clara consolidação de tendência sobre o assunto. E observado, então, o direito à liberdade e a possibilidade de lesões a uma multiplicidade de pessoas, o primeiro passo foi reconhecer a possibilidade do HC coletivo, né? Eu diria o seguinte, Alice, então, olhando pelo lado do estudo de processo penal, né? O que nós recomendaríamos como análise? Para os amigos, para as amigas que estão aí envolvidos com o curso, vamos acatar esta decisão do Supremo Tribunal Federal como um norte, né? No sentido de ver o HC coletivo como uma possibilidade excepcional, sem, contudo, vulgarizar o emprego desse instrumento. Por quê? Porque, na essência, o HC ele lida com lesões individuais. A situação fática que está envolvida no tema, que é o segundo ponto aqui da nossa conversa, né? A situação fática é que gerou uma multiplicidade de possíveis constrangimentos ilegais, né? E é esse, então, o nosso segundo aspecto. Qual é a questão de mérito que está envolvida? Então, processualmente, o Supremo decide, na verdade, é a segunda turma. É, né? A segunda turma, ou seja, exatamente. Não é uma decisão ainda do Supremo. Não é uma decisão, bom esclarecer exatamente. Isso, né? Importante entender, então, que a segunda turma entendeu a questão processual penal de cabimento Perfeito. do HC coletivo. Isso que você está destacando é essencial, como é essencial também entender que isto não possui efeitos vinculantes, por enquanto. Né? Nós temos um precedente fortíssimo em vias de consolidação, mas não se trata ainda de algo que possa, por qualquer dos mecanismos vinculantes que existem hoje, ser considerado como de referência obrigatória. Certo. Nós estamos caminhando num determinado sentido. E por isso a ênfase é a própria pessoa do ministro que dá essa decisão, tom, né? Nesse momento, né? Porque numa ocasião futura, com a composição da corte como um todo, num outro cenário processual, talvez o Supremo não valide esta posição tomada agora.
Mas, professor Fauzi, antes da gente entrar na questão do mérito, sim, a impressão que a gente tem é que já os efeitos já estão acontecendo, ou seja, a gente já tem juízes, né, que já estão concedendo efetivamente o habeas corpus e liberando essas mulheres naquelas condições, que daqui a pouco a gente vai para o mérito, né? E aí entendendo bem que não é em qualquer situação, etc. Exatamente. Tem todo um porquê dessa decisão. A decisão do ministro Lewandowski, ela tem uma eficácia imediata, e vamos então mais uma vez buscar a terminologia jurídica, né, que é um esforço que nós sempre vamos fazer com todos os alunos e alunas do estudo de processo penal. Nós sempre vamos procurar esmerar a linguagem jurídica, né? Então, essa decisão ela tem uma eficácia erga omnes em relação a todas as pessoas que se encontram naquelas condições. E além disso, o decidido pelo ministro Lewandowski não se aplica apenas ao processo penal, também se aplica no ECA às mulheres que estão nas mesmas condições, submetidas a medidas de natureza cautelar, né? Aguardando, portanto, um julgamento definitivo dos seus procedimentos apuratórios, e que estão na mesma condição fática, né? Então, a abrangência da decisão ela é maior do que a situação cautelar exclusivamente para o processo penal. O que o ministro olha é a situação, e aí nós vamos ver se nós estamos realmente olhando a situação da mulher, ou se nós devemos ou estaríamos olhando a situação da criança, que é, na verdade, a destinatária da norma que modificou o sistema processual em 2016. Então, isso tudo nós vamos analisar daqui para frente ao falar da prisão domiciliar, no artigo 318 do Código de Processo Penal. E antes disso, eu gostaria apenas de fazer duas observações que me parecem ser indispensáveis, professora Alice. Em primeiro lugar, o nosso foco de análise aqui é o foco técnico-processual penal. E eu estou dizendo isso porque essa discussão da Lei 13.257 de 2016, que é o Estatuto da Primeira Infância, e uma larga parte das discussões sobre o mérito da acusação contra estas mulheres, que é muitas vezes a lei de drogas, essas discussões, elas são fundamentais, elas são importantíssimas. No entanto, num outro espaço, eu acredito, nós vamos discutir isso em política criminal, nós vamos discutir isso em criminologia, nós vamos discutir isso, e é indispensável que se discuta, porque, inegavelmente, nós temos nos últimos anos, nos últimos 12 anos, desde a alteração da lei de drogas, nós temos uma mudança significativa no perfil da população encarcerada sob a rotulagem da lei de drogas, com a expansão do encarceramento feminino. E isso de forma impressionante. Impressionante. Assim, se a gente olhar as estatísticas, o que aumentou do encarceramento masculino e o feminino foi muito, muito grande, e principalmente, como o professor Fauzi falou, em razão da questão da capitulação lá na lei de drogas. E eu invoco isso porque a professora Alice é uma das grandes líderes de discussão acadêmica no Brasil sobre as questões femininas, né? E é lógico, olhando a sua produção e de tantas outras profissionais de muita qualidade, nós não podemos fechar os olhos para esta situação. Quer dizer, nós temos uma legislação que induz um encarceramento feminino de uma forma inédita no Brasil. Não é? Agora, no marco do estudo de processo penal, nós temos uma preocupação com a técnica processual e a sua melhor aplicação. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
e me parece ser assim crucial frisar isso, nós estamos falando de prisões cautelares. Isso é muito importante, que as pessoas não estão prestando atenção nisso. Não, é uma coisa brutal, a distorção da análise, que muitas vezes parte por equívocos, que eu chamarei de primários de meios de comunicação. Eu não vou aqui usar a expressão má-fé, né, porque isso já iria para um outro lado, mas assim, equívocos técnicos primários de meios de comunicação que levam desinformação à comunidade, à sociedade brasileira, e às vezes, sobretudo aqueles que estão aí iniciando a sua formação no campo do direito, passam a ter uma ideia de que nós estamos falando de uma matéria que diz respeito à execução da pena. Não, nós não estamos falando sobre execução de pena. Nós estamos falando sobre uma maneira de cumprimento de medida cautelar. E aí entra um aspecto que eu quero destacar, sobretudo, aqui nessa discussão como prévio à nossa análise. Nós estamos falando de medida cautelar. Medida cautelar é um instrumento para que se assegure a integridade do processo de conhecimento. Ou seja, medida cautelar não é um fim em si mesmo. Medida cautelar não resolve o mérito da acusação. Medida cautelar não é antecipação de pena. Por isso, para todos aqueles que se mostram indignados, e eu até entendo que muitas vezes as pessoas sintam uma ideia que pode até ser frágil, de que uma decisão como essa gera impunidade. Impunidade não é gerado por isso. Impunidade é gerado por essa conjugação de dois dados trabalhados pelo CNJ, que eu vou mostrar para vocês aqui agora na tela. O primeiro deles é esse quadro. Eu sei que o quadro está bastante sujo aí para quem está vendo, mas eu vou destacar, esse quadro diz respeito ao número de presos provisórios, portanto presos cautelares, com mais de 180 dias de custódia. Os três maiores, ou os dois maiores, as duas maiores colunas que vocês veem, e são, pela ordem, a da esquerda, Minas Gerais, onde nós temos 69% da população carcerária cautelar presa há mais de 180 dias. E a segunda coluna é São Paulo, onde nós temos 49% da população carcerária presa há mais de 180 dias. Isso são dados do CNJ de 2017, de janeiro de 2017. Agora, a outra tabela, ela é ainda muito mais grave. Ela diz respeito ao tempo médio da prisão em dias por unidade da federação. E a coluna mais alta é a coluna do estado de Pernambuco, onde uma pessoa, onde o tempo médio da prisão cautelar é de 976 dias, ou seja, 3 anos. Uma média que isto sim gera a verdadeira impunidade. Assim como nós temos em outros estados, como por exemplo aqui no Rio Grande do Norte, 682 dias, em Minas Gerais, 640 dias. Estas são, voltando aqui para nós na tela, estas são as verdadeiras situações de impunidade. O que gera impunidade não é a eventual colocação de uma pessoa, no caso,
do regime domiciliar num regime diferenciado para cumprimento de prisão preventiva, que é isso que o regime domiciliar é. A pessoa está presa, só que por questões estritamente determinadas em leis, que são normalmente questões etárias, e agora uma situação como essa ligada ao Estatuto da Primeira Infância, estas pessoas estão cumprindo a sua prisão cautelar de uma maneira diferenciada. O que gera impunidade é a ausência da decisão de mérito num prazo razoável, porque aí todo o sistema está distorcido, tudo perde a sua proporcionalidade e razoabilidade. Porque, por exemplo, 3 anos de prisão cautelar, em muitas situações, é quase que o tempo integral de uma pena. Mesmo na lei de tóxicos. Mesmo nos crimes mais duros da lei de tóxicos, se 3 anos não forem exatamente o tempo de uma pena imposta numa sentença condenatória, chegará esse período a ser muito próximo daquilo que é o aplicável na sentença condenatória. E notem, esses dados do CNJ, eles dizem respeito apenas à primeira instância. Eles não falam da prestação jurisdicional como um todo, porque como se num passo de mágica se excluísse o tempo da tramitação do recurso. E isso é uma clara distorção também do sistema. Ou seja, o que já é grave é mais grave ainda. É mais grave ainda, é mais grave ainda. Então vamos agora falar um pouquinho do mérito. Então, professor, né? Pois não, claro, só antes de falar um pouquinho do mérito, deixa eu dizer para o pessoal que queira tirar dúvidas, né, que está aberto aqui na nossa página do Facebook, você pode fazer comentários, você pode tirar suas dúvidas e ao final nós também temos hoje um sorteio do livro do professor Fauzi, um livro fantástico, né, maravilhoso. E exatamente o critério a gente já estabeleceu, que é exatamente aqueles que tenham colocado que estariam participando, ainda dá tempo de colocar, né, que vão participar do evento, ainda dá tempo de você fazer ali a sua confirmação que você está no evento, que estou participando, e dentre essas pessoas que a gente vai fazer o sorteio do livro. E também queria dizer que o professor Fauzi, eu acabei esquecendo de falar lá no comecinho, ele é nosso professor aqui no Estude Método Estude, exatamente do curso que é o curso Estude Processo Penal. Perfeito. São 100 lições. E essas lições, então, para que o pessoal possa entender como funciona, essas são lições. Tem textos, tem vídeos, tem a participação do professor Fauzi toda semana, atualizando, ao vivo, tirando dúvidas, atualizando, quer dizer, tem um menu completo, é um curso muito diferente, é um curso que você não vê no mercado, então a gente tem todo um carinho especial, né, por esse curso, de forma que se você tem interesse, tem aí como também continuar. Não, nada impede, o professor Fauzi estará com a gente aqui nesses ao vivos, com certeza, várias vezes, mas quem queira realmente ir a fundo nessa matéria, processo penal, que é uma matéria tão gostosa, né? Uma matéria tão... Eu sou apaixonado. Eu adoro também. Então, está aí o convite também para participar de um curso com o professor Fauzi. As vagas são limitadas exatamente por quê? Porque a ideia, né, professor Fauzi, é de ter aquele contato direto, intenso com os participantes. É quase que um tutorial de processo penal, por isso de fato, Alicia, as vagas são limitadas, as matrículas vão até 14 de março pelo site, né, www.metodoestude.com.br. E um dos diferenciais, como você muito bem destacou, do Estude Processo Penal, é a aproximação com a pessoa que está fazendo o curso. O curso que tem uma metodologia que foi criada pelo nosso queridíssimo professor Luiz Flávio Gomes, né, e já aplicada em várias outras programações acadêmicas aqui no Método Estude. O professor Luiz, quando ele concebeu o método, ele concebeu o encaminhamento de uma matéria ao lado de um vídeo e, ao mesmo tempo, o acompanhamento próximo do professor para com o aluno. Exatamente. Então, é a conjugação
desses 3 fatores. Aliás, foi uma belíssima sacada pedagógica do professor Luiz Flávio, né? E é isso que o Estude Processo Penal, assim como o seu Estude Lei Maria da Penha, nós estaremos entregando para os alunos e para as alunas. Toda semana nós teremos os encontros semanais, haverá o canal de comunicação com o professor, por meio de correspondências, ou e-mail nesse caso, né, que o aluno, a aluna terá o mais prontamente possível a resposta à sua dúvida. Né? E nesse caso, até você que está assistindo, saiba que, assim como a professora Alice, no meu caso, quem responde as perguntas somos nós mesmos. Né? Não tem assistente para responder a pergunta. Né? Nós temos um serviço de triagem, que é uma outra coisa, mas o mérito da resposta, quem vai para frente do computador fazer a resposta somos nós, né? Eu acho isso delicioso, né? Porque como a gente é autor de livros, né, professor Fausto? Essas perguntas dos alunos sempre são super importantes para a gente dizer, opa, então vou esclarecer mais aqui, vou acrescentar isso, vou colocar essa informação. Essa troca para nós que somos da academia e a gente gosta de conhecimento é sempre excelente. Portanto, os alunos podem perguntar à vontade, que Fiquem é uma delícia aqui poder tirar essas dúvidas, que é isso que a gente pode fazer hoje. Então você pode perguntar, já tem algumas manifestações aqui que a gente está chegando, daqui a pouco eu passo. Então, temos aqui, né, já com inscrições abertas até o dia 14 de março, o Estude Processo Penal organizadinho. Isso que eu acho muito legal de falar, porque cada lição, o aluno, dependendo do fluxo, dependendo do aluno, mas é cerca de 40 a 90 minutos por lição, então ele consegue se organizar direitinho. Então, para um tempinho aqui, hoje, agora, eu vou concentrar pelo menos 90 minutos para fazer a lição 1. Aí, daqui a pouco, ele vai lá e faz a lição 2. Mas está prontinha ali a lição certinho, de forma que ele consegue se organizar bem nas informações. Eu acho muito importante também, Alice, destacar o seguinte, de que profundidade de análise nós estamos falando no Estude Processo Penal. Muito importante isso. Por quê? Porque o Estude Processo Penal, ele foi concebido como um curso de formação em processo penal. Então, ele aborda as questões conceituais, básicas, indispensáveis, mas ele sempre oferecerá algo a mais para a análise. Seja o desdobramento do tema com doutrinas diferenciadas, e aí nós estamos falando de uma base doutrinária amplíssima, seja com referência, tendo como referência a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o tema, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre o tema, quando for o caso, de modo a que ele serve tanto ao aluno que está se formando, e ele já está sendo, a base material do curso está sendo utilizada por vários alunos de graduação que já tiveram contato com a obra, assim como aqueles que já se formaram e que querem partir para análises mais aprofundadas do tema. Então, abrangemos um público bastante significativo. Muito bom. E agora, então, vamos falar um pouco do mérito do HC 143641, porque tudo gira em torno da inclusão, como está aí na lousa, no artigo 318, na tela, né? Na lousa somos nós, da velha guarda, que não tinha lousa ainda, né? No HC 143641, e que vocês podem acompanhar aí na tela, o inciso 5º, que foi incluído pela Lei 13.257 de 2016, que propicia a possibilidade de que a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos venha a ser, se estiver submetida a uma medida cautelar encarceradora, ela tenha a medida cumprida em regime domiciliar. Voltando aqui para nós, então, no estúdio. Uma coisa que eu quero propor a vocês é o seguinte: vamos começar respondendo a seguinte questão: quais são as habilidades técnicas
quais são as competências técnicas que eu preciso dominar para responder à situação do HC 143641, ou seja, quais conceitos eu preciso conhecer bem para poder analisar a situação que gerou a discussão do HC 143641. Em primeiro lugar, nós temos, pela estrutura das cautelares, a partir da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos um primeiro conceito, que o processo penal tem a liberdade como regra e a prisão como exceção ao longo do processo. Notem, nós não estamos discutindo aqui a pena material. A pena material é um problema do direito penal. Nós estamos falando do curso do processo. Então, o primeiro conceito é a liberdade como regra, a prisão como exceção. Segundo conceito, para analisar se o processo de conhecimento precisa ser garantido, assegurado por alguma medida cautelar, nós vamos nos valer do conceito de necessidade cautelar. Para os alunos do estudo de processo penal, processo cautelar é o capítulo 12. O conceito de necessidade cautelar é o conceito que abre o capítulo 12. O conceito de necessidade cautelar, ele é feito por quem? Pelo promotor? Pelo delegado? Pelo advogado de defesa? Não. Ele é feito pelo juiz. As partes postulam. O juiz verifica, então, se há ou não a presença da necessidade cautelar. Se o juiz responde negativamente, aquela pessoa responderá ao processo sem ser submetida a qualquer medida. No entanto, se o juiz diz está presente a necessidade cautelar, nós vamos para a terceira ferramenta conceitual, que é como responder, como impor a medida cautelar adequada. E aqui o conceito que se precisa dominar é: parte-se necessariamente das cautelares menos invasivas à liberdade, até que, por esgotamento dessas possibilidades, chegue-se à imposição de uma medida cautelar encarceradora. E a medida cautelar encarceradora, por excelência, no cenário jurídico brasileiro, desde 1988, mas reforçado a partir de 2011, a medida cautelar encarceradora por excelência é a prisão preventiva. Então, estes são as três competências conceituais que a pessoa que vai analisar a situação precisa dominar. O fator liberdade como preponderante, a conceituação de necessidade cautelar e o leque de medidas cautelares partindo-se das menos invasivas à liberdade às mais invasivas. Lamentavelmente, a nossa prática, animada inclusive, Alice, por alguma desestrutura muito séria na lei de 2011 das cautelares, nós ainda temos a cultura do encarceramento preventivo como prioritária. Na verdade, e o estudo de processo penal vai mostrar isso com detalhes, a lei de 2011, ela manteve a lógica da predominância da prisão. A tal ponto que, nada obstante existirem 2 artigos reformados, o núcleo duro das medidas cautelares gira em torno
do conceito de prisão preventiva, sobretudo nos artigos 312 e 313. Isso é analisado com bastante extensão no estudo de processo penal e voltará a ser tema de outros aulões ao vivo para o pessoal que estiver fazendo o curso, porque isto é essencial. Bom, estamos então no caso do HC 143641 diante da seguinte situação. Tendo ou não obedecido todo esse itinerário conceitual e conhecido essas competências, nós temos uma mulher presa cautelarmente e não importa num primeiro momento qual o conteúdo da acusação. Por que não importa? E isso é fundamental. Esta é uma quarta competência técnica. O mérito cautelar não é o mérito da acusação do processo de conhecimento. Se eu usar elementos da acusação do processo de conhecimento para sustentar uma medida cautelar, essa medida cautelar está servindo como antecipação dos resultados do processo de conhecimento. Mas isso é muito importante. É muito importante. E eu diria, Alice, lamentavelmente, até mesmo pela desestrutura da lei de 2011, nós, os operadores do direito, somos induzidos a usar conceitos, elementos do processo do conhecimento, para analisar e sustentar uma medida cautelar. Bom, com a lei de 2016, que é o Estatuto da Primeira Infância, o que nós temos? Nós temos um olhar sobre a mulher presa. Não, o Estatuto da Primeira Infância não foi criado... pelo nome, né? Exatamente. Eu acho que é uma interpretação começa pelo nome. Exatamente. Essa alteração do Código de Processo Penal veio desse Estatuto da Primeira Infância. Então, presta atenção nesse nome que está querendo dizer isso. Não foi num outro momento, não foi dentro de um outro contexto. Exatamente. E aí, professor Fausto, eu sempre digo o seguinte, não dá para entender essa alteração se não compreender o Estatuto da Primeira Infância. E tem que ler ele do primeiro ao último artigo. Porque é uma alteração fundamental na forma de ver as questões no Brasil. Exatamente, professora Alice. Nós que vivemos sempre angustiados pela necessidade de leis que atendam de uma maneira mais completa os anseios sociais, de justiça social, de equilíbrio social, eu acho que ainda devemos nos atentar com muito mais força a uma legislação como essa. Eu diria que é uma legislação que me emociona, porque é muito bem feita a preocupação assim, com a criança, com a primeira infância. É tão bonito, é tão detalhada, ela veio com uma força tão grande que ela chega a me emocionar, essa lei. Eu acho fantástica. Assim. É verdade, professora Alice. Ela realmente nos toca muito do ponto de vista humano. Exatamente. E ela é fruto de uma série de coisas, inclusive dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu em relação a esses temas. Então, vamos ter em primeiro plano a noção de que nós não estamos aqui, em primeiro lugar, falando de desencarceramento, né? Que se trata de uma norma que foi criada para desencarcerar, para diminuir a população carcerária. Né? Nós estamos falando de uma norma que nasce com o olhar para a primeira infância. E ela é uma medida que se insere no contexto cautelar. Portanto, como nós dissemos lá no começo, reiteramos aqui, nós não estamos falando de regime de execução de pena, de sentença condenatória. Nós estamos falando de uma pessoa que, dependendo do momento processual, pode até nem ter sido ainda acusada formalmente, ou, se já foi acusada, está respondendo o seu processo com uma medida cautelar em seu desfavor. O que o Supremo fez na análise dessa situação foi, em primeiro lugar, reconhecer a inserção
da norma do Estatuto da Primeira Infância. Segundo lugar, o que acabou sendo objeto da decisão, ou decisum, né, foi digamos assim, um escalonamento de critérios para que esta prisão domiciliar possa ser imposta como um regime de cumprimento da prisão preventiva. O caput do artigo 318 é claro nesse sentido. E quais são os critérios que o Supremo colocou? Em primeiro lugar, que esse regime domiciliar não será concedido quando a pessoa que se encontra presa, no caso a mulher, tiver ela praticado crimes com violência ou grave ameaça. Segundo, quando esta pessoa presa tiver cometido uma conduta contra os seus descendentes. E até aí tudo com uma lógica. Tudo dentro de uma lógica. Interessante. Tudo dentro de uma lógica, porque essa concessão da prisão domiciliar como regime da prisão preventiva, isto nunca decorreu de automatismos. Uhum. O que sempre existiu e continua existindo é a análise da pertinência dessa substituição, no caso concreto, pelo julgador. O que nós não podemos efetivamente tolerar, e aí entra a questão do constrangimento ilegal, é que por absoluta ausência de fundamentação, ou com fundamentações genéricas, ou com fundamentações que desatendam os pressupostos cautelares, como, por exemplo, ordem pública, que não tem conteúdo, o juiz simplesmente negue o regime domiciliar. Aí é que está o constrangimento ilegal, como, aliás, sempre esteve. E nesse ponto, há muito, como diz um título de uma clássica obra de Shakespeare, há muito barulho por nada. Porque, na verdade, o que o Supremo fez foi dizer, existem critérios prévios à substituição do regime encarcerador tradicional pelo regime domiciliar. Esses critérios são crimes cometidos, crimes em que a pessoa tenha usado de violência ou grave ameaça, crimes contra descendentes, porque há uma clara incompatibilidade. Sim. Você não vai colocar no ambiente doméstico a mulher agressora e a criança agredida. E aí, o Supremo abre uma cláusula nessa decisão. Quando nós falamos do Supremo, já foi destacado pela professora Alice, sempre bem entendido, nós estamos falando de uma decisão limitativa quando se fala de Supremo, não é? Mas vamos nos referir assim para facilitar o diálogo. Situações excepcionalíssimas, tá? Situações excepcionalíssimas que são definidas pelo juiz de acordo com o caso concreto. Ora, meus amigos, minhas amigas, nesse ponto, o Supremo apenas e tão somente ratificou o óbvio. O juiz, no caso concreto, decide sobre a possibilidade dessa alteração ou não. O que o juiz não pode fazer é negar sem fundamento. E isso ele não pode fazer em situação alguma. Um fundamento muito Exato. Frágil, né? Totalmente. Porque a gente estava acompanhando o STJ estava me preocupando em relação a esse tema. Sim, porque a oscilação de entendimentos era realmente muito significativa, não é, professora? Exatamente. Bom, como o tema, falar de processo, a gente vai se empolgando, o tempo vai passando, mas então, vamos apenas concluir o seguinte nesse ponto, né? Se, no entanto, a pessoa que está sendo acusada, está presa cautelarmente, ela não puder, por
razões fundamentadas dentro desses critérios, ela não puder se beneficiar do regime domiciliar, aí nós vamos procurar a tutela da criança de outras formas. Nós vamos procurar a tutela da criança nos limites da legalidade do ECA, do Estatuto da Primeira Infância. Nós não vamos, pura e simplesmente, colocar na rua uma pessoa que tenha cometido, colocar em prisão domiciliar uma pessoa que tenha cometido um crime contra o seu próprio filho, sua própria filha. Ora, nesse ponto, essa tenra criança, esse ser humano ainda numa fase fragilíssima da sua formação, ele deverá ser realocado dentro das condições de legalidade estrita do ECA. É assim que o andamento da situação me parece ser o mais adequado. Né? Professora, nós já estamos com 45 minutos. O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu não sei se há alguma questão que a gente vá responder agora sobre isso. Já chegamos vários elogios. Muito mas bom. Pergunta não. Mas já temos várias participações aqui do pessoal elogiando e gostando aqui da forma como a gente está trabalhando. Excelente. Então, para todos vocês, se existirem questões que queiram colocar e a nossa transmissão termine, mande as questões assim mesmo, não há problema algum. Mande as questões, mande o seu e-mail de contato, não dá para ser por WhatsApp, por outras redes, tem de ser por e-mail mesmo, né, por uma questão de organização interna dos trabalhos aqui. E nós continuaremos trocando ideias. Ok? Então, participem, continuem participando. E aí, só anotando aqui, o Roberval Pereira Nascimento, né? Elogiando, o Márcio Machado, Fabiana Estulano Garcia, o Júlio Marcos, Roberval Pereira Nascimento, todos aqui já se manifestando em relação ao nosso ao vivo. Muito bom, muito bom. Gente, nós então temos aquele compromisso de uns 50 minutos de bate-papo. Eu quero, nesses 50 minutos, então eu vou ter de eleger, e eu vou eleger o caso Aécio, tá? Porque o caso dos irmãos Batista, no passado, para os velhos, da velhíssima guarda, essa locução irmãos Batista ou irmãs Batista já foi muito mais elogiosa à cultura brasileira. Foram cantoras da década de 40, 50 do século passado. Hoje os irmãos Batista aparecem no cenário com outro perfil. Mas o que acontece no caso dos irmãos Batista é a lógica predominante das medidas alternativas à prisão. Então, nesse ponto, as competências técnicas que nós precisamos ter para entender o caso são muito parecidas com o que nós discutimos antes. Medida cautelar, partindo da menos gravosa para a mais gravosa. A mais gravosa foi imposta a eles. Ora, mas chegou um momento que ela se tornou excessiva e que, portanto, isso aos olhos de quem detém o julgamento do caso concreto. Uma coisa importante, nós não estamos aqui fazendo, embora nos referindo a casos concretos, nós não estamos fazendo análise das condutas dos profissionais que atuaram nesses casos. Não passa nem perto o nosso objetivo. Nós estamos pegando os casos concretos e analisando a estrutura jurídica. Então, a estrutura jurídica das cautelares impõe que quando a mais gravosa que foi imposta se mostra desnecessária ou exagerada, mas ainda assim é preciso manter o juízo seguro porque está presente a necessidade cautelar, nós pegamos aquela medida e substituímos por uma ou mais de uma. Sim, uma ou mais de uma. Ou mais de uma. Isso é importante também esclarecer. Claro que se forem descumpridas dentro da estrutura do modelo cautelar, se essas medidas forem descumpridas, volta-se à mais gravosa. O sistema funciona nesse molejo de verificação de adequação e necessidade. Não é? É assim que ele foi concebido. Portanto, o caso Batista, a gente até volta num outro aulão, a gente até volta... Em compromisso, sim, está assumidíssimo o compromisso, a gente volta num outro aulão sobre isso,
Mas o caso Aécio, ele tem particularidades que exigem outras competências técnicas. E é aí que eu elejo esse caso para nós terminarmos a nossa conversa em torno de 55 minutos de ao vivo, tá? Porque num determinado momento o senador Aécio Neves foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, que pediu a adoção de medidas alternativas ao senador para que o juízo, então, se mantivesse assegurado. E aí, dentro dessas medidas, isso é um pleito, né? E nós precisamos entender também que no modelo acusatório, o Ministério Público pleiteia. Se ele está pleiteando em excesso, se ele está pleiteando aquém do que deveria, isso é um espaço de uma crítica que não se confunde com a decisão em si que cabe ao juiz. Então, pleitear se pleiteia, mas quem decide é o juiz. O Ministério Público, isso é tão óbvio, mas eu acho que nós chegamos àquela fase que mais do que nunca, que o óbvio precisa ser dito, né? Porque muitas vezes, inclusive pela grande mídia, que não é a mídia jurídica, aparece a menção de que o Ministério Público determinou a prisão. Não, o Ministério Público não determina a prisão de ninguém, tá? Suspensão das atividades, suspensão do exercício das funções parlamentares. Foi uma das medidas solicitadas. E aí, então, nos cabe entender o modelo jurídico. O caso Aécio, ele tem as seguintes questões relevantes que aparecem aí para você no nosso visor. Primeiro, se o parlamentar, no curso do seu mandato, pode ou não ser submetido a medidas cautelares. Se puder, se o exercício do mandato poderia ser restringido. E a terceira questão é se haveria necessidade da aquiescência da Casa Parlamentar para que se dê efetividade ao comando jurisdicional, ou seja, à decisão. Cada um desses três tópicos exige uma competência técnica diferente. Voltando para nós aqui, o primeiro tópico, que é se o parlamentar no exercício do mandato, lembre-se, eu estou focando um caso determinado com aquelas condições fáticas. Se um parlamentar pode ou não ser submetido a medidas cautelares na forma da legislação atual. Por que essa questão ela exige uma competência técnica diferente? Porque a letra da Constituição, criada em 1988, ela só menciona a possibilidade da prisão em flagrante delito e a possibilidade da prisão preventiva. A lógica da Constituição é uma lógica apegada a um regime acadêmico de compreensão, a uma estrutura acadêmica de compreensão das cautelares anteriores a 1988. Quando, inclusive, se entendia que o flagrante era uma prisão cautelar. E muita gente acompanhava ou seguia o processo preso do começo ao fim com fundamento no flagrante. Então e somente. Então e somente. Prendeu em flagrante, vai ficar preso até o fim do cumprimento da pena. Não é mais assim. Aliás, desde 88 não haveria de ser assim, mas claramente depois de 2011 não é mais assim. E a outra questão que advém daí é, então, nós vamos obedecer o regime de cautelares alternativas, mas isto não está na letra da Constituição. Nós temos inúmeros mecanismos para resolver isto. Um desses mecanismos é uma hermenêutica constitucional de interpretação do texto constitucional, de reinterpretação normativa, não é mutação constitucional, hein?
Não é mutação constitucional, que é um tema que causa arrepios. Porque da maneira como ele vem sendo concebido, é uma autorização para que a Constituição seja reescrita. E não é isso. O outro caminho é dizer o seguinte: nós vamos preservar a estrutura constitucional só para os crimes que importem efetivamente ligação com o exercício do mandato parlamentar, que inclusive gerariam até em si uma reorganização do conceito de foro privilegiado, que é mais ou menos o que o Supremo Tribunal Federal consolidou, mas ainda não definiu completamente, para dizer, pera lá, foro privilegiado não entra. Se você é corrupto e a tua corrupção está fora, se você matou a tua mulher, se você matou o amante da sua mulher, se você matou um desafeto, isso não tem nada a ver com o seu mandato parlamentar, então não há foro por prerrogativa de função nesse caso. É uma decisão que tudo indica que daqui a uns 40 dias a gente vai ter uma definição. Exatamente. Né? Vai ser tema logo de um outro aulão para o pessoal que já estiver no estudo de processo penal. Faz parte, o juiz natural. Até porque tem decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que juiz natural não é tema constitucional. Isso isso exige, assim, respirar fundo, fazer uma meditação. Então, a primeira... Tomar um chazinho antes de falar do tema. Camomila. Tal. Então, a primeira competência que o intérprete deve ter é sobre a extensão dessas medidas ao parlamentar. Segundo, se restringir o exercício do mandato parlamentar é sinônimo de restrição de função pública. Esse é um outro tema, porque quando a reforma de 2011 foi concebida, a ideia de suspensão de atividades públicas, de funções públicas, não foi concebida no processo legislativo para mandatos parlamentares. E conceitualmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, aí, a competência técnica que o intérprete, o estudioso precisa ter é a legalidade estrita das cautelares no processo penal. As cautelares no processo penal, elas não podem ser expandidas, elas não são expansíveis por atividade hermenêutica. Então, para aqueles que vão chegar à conclusão de que eu posso suspender o exercício do mandato parlamentar nessa hipótese, há necessidade construção de todo um itinerário prévio para dizer, suspensão de mandato é igual a suspensão de atividades funcionais. Eu acho um salto conceitualmente muito grande. Mas nós temos literatura a respeito. O pessoal que for para o estudo de processo penal vai ter acesso a essa literatura e a crítica a essa literatura. E o último tema que exige uma competência específica é: se o judiciário determina a imposição dessas medidas cautelares, se eu preciso ou não ter a aquiescência da casa parlamentar. E o raciocínio que pode ser feito, então a competência é a autonomia do judiciário nessas hipóteses ou não. E nós temos aí uma grande questão, porque para o recebimento da acusação, que é, portanto, um mecanismo muito mais profundo no processo de conhecimento, esse consentimento precisa existir. Que foi por onde, inclusive, o Supremo Tribunal Federal se apoiou para dizer que nessas hipóteses seria necessário que houvesse o consentimento da Casa Parlamentar para impor as medidas e depois, se for o caso, para receber a acusação. Tá? Com essas competências definidas, e aí no estudo de processo penal tem a nossa posição a respeito, né, sobre a
aplicabilidade ou não dessa manifestação da Casa Parlamentar às situações que nós estamos tratando aqui, essas 3 competências orientam a solução das questões mais relevantes. E o estudo de processo penal vai ser assim: os casos concretos serão sempre trazidos e será sempre direcionada à competência técnica, à habilidade técnica que o intérprete deve ter para enfrentar as questões. Lembrando sempre que há um monte de pressupostos aí atrás. Há os pressupostos políticos, há os pressupostos sociais. Agora, nós não podemos, e essa é a minha última palavra, já estouradíssimo no tempo, nós não podemos ideologizar cada interpretação. Nós teremos sempre as nossas convicções pessoais, mas nós precisamos ter interpretações objetivas. Neutras, elas nunca serão, porque nenhum de nós é neutro em nada, mas precisamos ter interpretações objetivas e soluções objetivas. Caso contrário, nós transformaremos isso daqui numa guerra campal, como aliás já está acontecendo. E, na verdade, professor Fauzi, dentro dessa perspectiva, no Método Estúdio, no Facebook, né, nós colocamos uma enquete sobre esse tema. Sim. E ficamos ali dividido, porque a pergunta foi exatamente em cima disso, né? Você acha que ao parlamentar suspeito ou acusado podem ser impostas medidas cautelares alternativas à prisão? Essa foi a pergunta, inclusive, que o professor Fauzi elaborou. E a resposta ficou ali um empate técnico. Ou seja, há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Perfeito. E agora o que tem que mostrar são as armas. As armas são os argumentos. E agora quem vai vencer é quem tiver os melhores argumentos. Perfeito. Argumentos tanto jurídicos, mas também na fala que o professor Fauzi mencionou, sempre lembrando que a criminologia e a política criminal e o processo penal e o direito penal andam de mãos dadas, né? Inevitavelmente. Então, são questões também super importantes aí. Quem está desconectado da criminologia, da política criminal, a dica que a gente dá uma olhadinha nesses temas, né? Lembra, vamos respirar um pouquinho de criminologia e de política criminal, porque hoje é a ciência integrada, a ciência criminal integrada. E junto ainda nós colocamos a execução penal. Exatamente. Então, são 5 ciências: direito penal, processo penal, execução penal, criminologia e política criminal. E está todo de mãos dadas e a gente vai tentando a solução em conjunto. E essa que é uma questão importante. Mas fica aqui para a gente ver quanto o tema suscita dúvidas, quanto o tema suscita questões, que nós temos um empate técnico exatamente nesse tema. Já vou olhar essa pesquisa já. E aí, infelizmente, o tempo passou muito rápido. Eu fiquei pensando, tem um cronômetro aqui na frente, professor Fauzi, eu fiquei pensando, o pessoal acelerou esse cronômetro, não é possível. Tem algum defeito, eu vou mandar para revisão esse cronômetro aqui, porque tem algum defeito. Você me avisou que nós já tínhamos 43 minutos de conversa, eu falei, não é possível, eu não falei nada ainda. Foi a mesma sensação que eu tive, assim, como assim? Eu vou mandar avaliar esse cronômetro, certo, acho que tem alguma coisa errada ali. Certo. Mas temos que nos despedir, mas antes, não podemos deixar de anunciar quem foi o grande vencedor, né, que foi selecionado hoje para o sorteio do livro do professor Fauzi. A gente não trouxe aqui o livro do professor Fauzi, depois a gente vai deixar uma imagem aqui também. Isso. Mas é o Código de Processo Penal. Isso. Uma análise crítica, exatamente, né, em cima da jurisprudência, exatamente, com um tamanho desse livro que realmente nós estamos chegando à 8ª edição pela editora De Plácido. Que ficou linda a edição, né? Ficou muito bonita. O pessoal está fazendo um trabalho com todo respeito às outras editoras, sim, mas que trabalho bonito. Inclusive, os inscritos no curso terão um desconto generoso na aquisição desta obra, isso já está divulgado no site, mas a 8ª edição nasce com mais de 3.000 precedentes mencionados e quase 650 títulos doutrinários usados. Por isso, o Código de Processo não é uma colagem de jurisprudência. Ele é uma análise crítica do direito vivido, né, a partir de pressupostos teóricos. E tem muita coisa também, cada vez mais, de compatibilização dos nossos precedentes com a Convenção Americana de Direitos Humanos. E depois, no estúdio, nós vamos ter outras promoções de outros livros também. E aí, só falando também de promoção e de bônus,
quem fizer o estudo de processo penal também tem um bônus, que é com o professor, que é com o Rafael, sobre a questão toda de saúde. E a gente tinha colocado lá num vídeo do professor Rafael, inclusive o Vadimeco, você pode fazer exercício com o Vadimeco. Acho que eu vou pedir para ele fazer diferente, professor Fauzi. Vamos fazer exercício com um livro do professor Fauzi. Legal. Pelo tamanho, pelo peso, dá para fazer exercício físico e você estudar com saúde processo penal, que é uma coisa importante, né? É isso aí. E um dia a gente ainda vai fazer uma corrida do estúdio processo penal. Opa, vamos juntar uma galera aí, nós vamos correr uns 10, 12 quilômetrozinhos aí só para desopilar o fígado. Com certeza, estudo é importante, mas a saúde também, estudar com saúde é tudo de bom, né? Bom, mas aí falta anunciar então quem é o nosso Felizardo. O critério era ter colocado lá que iria comparecer e estar participando ao vivo, né? E então o nosso sorteado aqui foi o Carlos Ramos. Então, parabéns aí ao Carlos Ramos. Parabéns. Vai receber então no endereço. O que a gente pede? Para que você entre em contato com a gente através do contato @metodoestude.com.br. Então, vou repetir, metodoestude.com.br, mas a gente vai mandar um inbox para você, não se preocupe, e você então encaminhe para nós o seu endereço completo com CEP, para não dar trabalho aqui para o pessoal. O professor Fauzi vai fazer um autógrafo, né? E vai mandar, então, devidamente autografado aí para o endereço que você fornecer para nós. E, como a gente disse, então, Carlos Ramos foi o nosso sorteado, foi o realizado de hoje. Agradecemos a presença de todos vocês, com certeza teremos outros estudos de processo penal ao vivo, e fiquem atentos aí à nossa página no Facebook, porque aí, através de você participar da nossa página, você ficará sabendo, então, dos nossos próximos eventos aí, o estudo de processo penal. Muito obrigada para todos que ficaram até agora. Obrigada, professor Fauzi, por esses conhecimentos todos, pela forma como ele expõe. É impressionante a capacidade de trazer esses temas tão densos, tão difíceis, de uma forma assim tão tranquila que a gente consiga entender tão facilmente. Então, muito obrigada, professor Fauzi. Obrigada a você e até uma próxima oportunidade. Tchau.